Olha só pra isso. Melhores amigos e parceiros de montanhismo, Jim Davidson e Mike Price, estão realizando um sonho. Escalar o Monte Rainier, um dos picos mais altos dos Estados Unidos. Hoje vai ser loucura. Tá pronto? Bora lá, Jim. Vamos nessa, irmão. Os dois homens já escalam juntos há 4 anos. Conheci Mike em 1986, enquanto íamos para a Universidade Estadual do Colorado. Compartilhávamos o amor pelas montanhas. Conforme Jim e Mike escalaram montanhas por toda a América, sua amizade se fortaleceu. Mike tinha uma grande experiência em montanhismo. Eu admirava ele como um escalador melhor e mais experiente do que eu. Mas o Monte Rainier irá colocar à prova máxima a parceria de escalada deles. Enquanto planejam escalar o temível Liberty Ridge. Acho que o que nos empolgava era que isso seria um avanço na nossa amizade e parceria. Na manhã do terceiro dia da sua viagem, eles estão preparados para a etapa final, até o cume de 4.200 metros. Escalar promove relações muito intensas. Vivenciamos as dificuldades, vivenciamos as recompensas. E você compartilha isso com uma pessoa que você gosta e em quem confia muito. Para Jim, esse é o desafio de escalada mais duro que ele já enfrentou. Mas estando preso ao seu amigo bem mais experiente, Mike, significa que ele está em boas mãos. Tudo bem aí, Jim? Ah, cara, é difícil. Ajuste seu equilíbrio. Eu olhava a escalada e pensava, não sei se consigo. Parece um pouco íngreme, um pouco assustador. Não consigo, cara. Venha mais perto. E Mike sempre me encorajava a seguir em frente. Você está indo bem. Eu pensei, se Mike acha que eu consigo, provavelmente consigo. A liderança de Mike garante uma subida tranquila, até o cume. Ao chegar ao topo do campo de gelo, Mike estava com um grande sorriso. Bem-vindo ao Pico da Liberdade. Sua recompensa são vistas espetaculares em um dia perfeito. Pode ser uma experiência muito espiritual, onde você está lá em cima e realmente se sente conectado à Terra e a algo ainda maior. Para ter aqueles momentos mágicos na montanha, você precisa se esforçar e estar disposto a aceitar alguns riscos. Para Jim e Mike, chegar ao topo é o ápice supremo. Após realizarem seus sonhos, agora estão prontos para voltar para suas famílias. Mas primeiro, eles enfrentam uma decisão complicada. As rotas de descida mais comuns ficam no lado sul, entre Disappointment e Cleveland. Elas funcionariam bem para descer, mas nos deixariam do lado oposto da montanha de onde nosso carro estava. Então eles decidem, ao invés disso, que será muito mais rápido descer pela rota nordeste mais curta. 9:30 da manhã. É uma caminhada de 8 horas até a base. Ei, Jim. Sim. Não quero você pensando em uma cerveja gelada. Deixa disso. Mas Jim e Mike também estão cientes de que precisam se manter alertas. Eles sabem que, escondido logo abaixo da neve, o terreno é um campo minado de rachaduras e vales, sendo os piores deles as enormes fendas. Todas as geleiras de Rainier têm fendas. Essas rachaduras enormes no gelo. Elas podem estar abertas e visíveis. E às vezes estão cobertas de neve. E conforme as horas passam, o risco de fendas aumenta. O sol amolece a neve, enfraquece o gelo, tornando a rota mais propensa a desmoronar. Mas Jim sabe que ao estar amarrado por uma corda ao seu amigo, significa que se ele cair, Mike vai se firmar e usar o peso do corpo para salvá-lo.
Eles literalmente seguram sua vida nas mãos. Certo. Tá mais fundo aqui. Ok. E isso cria um vínculo muito intenso e uma amizade muito forte. 10:30 da manhã. 1 hora após o início da descida, eles percebem que a rota escolhida recebe o calor total do sol. Durante a descida, começamos a sentir calor rapidamente e sentimos o sol queimando sobre nós. À medida que a temperatura sobe, a neve superficial enfraquece ao seu redor. Rapidamente. Ok. Nossas botas e machados de gelo afundavam mais. Jim e Mike avançam pouco a pouco. Passos de bebê, Jim. Pode deixar. Nessas condições, um passo em falso poderia ser fatal. Só vai com calma, Jim. E de repente, eu senti algo. Debaixo de mim, o chão desmoronou. Temos uma grande fenda aqui, amigo. Não vamos por esse caminho. Ok, Jim. Vamos devagar e tentar ir um pouco à esquerda, certo? Essa foi por pouco. E Jim agora percebe que o verdadeiro perigo está à espreita ao seu redor. Sondei o chão à minha frente e pareceu firme. Vá com calma agora, Jim. Estamos bem. E aí dei um passo à frente e afundei até o tornozelo na neve. Eu testei um segundo passo. E meu machado de gelo estava firme. Então eu dei um passo à frente. Estamos bem. Meu rosto bateu contra a neve. Percebi que não conseguiria me parar. Gritei, estou caindo. Balancei meus braços e pernas no escuro. E percebi que era uma grande fenda. Se Mike não conseguir se segurar na neve fofa, então nada pode impedir que ambos mudem seu trajeto. Parecia progredir muito lentamente. Tive tempo para pensar sobre o que estava acontecendo e o que poderia acontecer, e como íamos aterrissar. Era apenas puro terror absoluto. Estava preso ao Mike, esperava que a corda ficasse tensa e segurasse logo. Enquanto Jim desce rapidamente, ele sabe que Mike só tem 15 metros restantes para interromper sua queda. Pensei 3 metros. 6 metros. 12 metros. Mike já deveria ter me segurado. Coloquei minha mão para fora e pude ouvir o quão rápido estava me movendo pelo alto som agudo da luva de nylon, arrastando na parede na escuridão. E quando eu me virei e senti uma espécie de vazio, percebi que a correia do meu pulso havia escapado da minha mão. O machado de gelo se foi. Não há como parar mais. Então meu cérebro me disse que eu tinha caído 15 metros. Pensei, não, isso não está certo. Se estou a 15 metros e tem 15 metros de corda entre mim e Mike, significa que ele está bem na borda da fenda. E estou indo tão rápido agora, ele vai ter um trabalhão para me pegar. E eu pensei, vamos, Mike. Força, força. Porque eu sabia que ele estava se aproximando da borda.
Senti a corda dar um puxão uma vez e depois afrouxar. Primeiro, fiquei confuso e sem entender. Era uma sensação de impotência, uma leve tristeza, como agora não há absolutamente nada que possamos fazer. A violência da queda de 24 metros de Jim e Mike desencadeou algo que todo alpinista teme. Uma avalanche. Após horas de mudanças climáticas brutais, Jim está a um passo de distância de seu último grande obstáculo: o beiral. Se ele conseguir superar isso, só terá mais 6 metros para escalar. Mas ele começa a perceber que pode estar esgotando suas últimas energias. Eu me esgotava fisicamente, ficando cada vez mais devagar. Neste ponto, eu acho que meu corpo estava meio que parando. A solidão, exaustão e desespero de Jim são finalmente demais para ele. Eu comecei a me sentir tão exausto, física e psicologicamente, que duvidei se aguentaria. Eu não tinha força nenhuma. Jim perdeu a ferramenta mais poderosa do montanhista: sua autoconfiança. E comecei a refletir sobre Mike. Os pais dele em casa. Tudo que posso fazer é ir contar a eles o que aconteceu. Mesmo que ninguém soubesse, se eu cedesse ao frio e dormisse, isso seria uma desonra com as pessoas que me ajudaram e com tudo o que me ensinaram. Mike me ensinou a sempre dar o melhor pela parceria. Você não desiste só porque é difícil. Você persiste. Jim sabe que precisa encontrar forças para dar um último empurrão até o topo. 5h45 da tarde. Se eu saísse, caísse e morresse lá, isso seria um sucesso, porque eles me encontrariam e seguiriam a corda de volta até Mike. E nós dois seríamos encontrados. Ambos sairiam da montanha. E observei a saliva escorrer um pouco. E o sangue congelou na parede. E percebi que era, na verdade, uma espécie de marcador. Marcando quão longe eu havia avançado na parede. Era um jogo psicológico para provar a mim mesmo que, mesmo sendo dolorosamente lento e terrivelmente assustador, que eu estava fazendo progresso.
depois de 20 metros e horas de inferno. Jim conseguiu alcançar o beiral. É a única coisa que está entre ele e a borda da fenda. Eu sabia que estava perto. Mas para superar isso e sair vivo, ele deve arriscar tudo. Agora eu estava com um problema grave. Eu não conseguia alcançar além da borda. Não consigo, cara. Venha mais perto. E eu pensei, eu tenho que fazer isso, não tenho escolha. A única opção de Jim era tentar puxar-se para cima da borda do saliente. Se ele cometer um único erro, ele cairá para a morte. Eu pensei, consegui me prender ao parafuso superior. E tirei meu machado de gelo do parafuso para poder me segurar nele. Percebi que tinha acabado de cometer um enorme erro. Jim quebrou uma regra de ouro dos escaladores. Ele se fixou no peito em vez da cintura. O cinto torácico apertou-se ao redor do meu peito e tirou todo o meu ar. Uma voz na minha cabeça estava gritando comigo, dizendo, acabou tudo. Você vai morrer pendurado neste parafuso. Eu estava tentando respirar. De vez em quando eu conseguia colocar bem uma ferramenta na parede, conseguia tirar um pouco do peso e respirava 2 vezes antes de escorregar e cair de volta no cinto, que me apertava novamente. Eu precisava sair daquele parafuso. A menos que ele consiga encontrar uma última onda de energia. Jim sabe que tem apenas segundos de vida. E quando eu olhei de novo para o nosso apoio, agora uns 18 metros abaixo de mim, eu percebi que estava realmente no limite extremo do que eu achava que o alpinismo podia ser. Enfim, tendo alcançado o que parecia impossível apenas algumas horas atrás, Jim sabe que tem apenas 6 metros de altura e escapar. Mas eu estava completamente esgotado por tudo que havia feito. Eu questionei se teria forças suficientes para fazer aquela corrida final até a superfície. Mas a luz do dia rapidamente começa a desaparecer de vista. Com as temperaturas dentro da fenda agora caindo dramaticamente, Jim quer logo acabar com seu sofrimento o mais rápido possível. E eu pensei, uau, se eu conseguir escalar livre, eu posso escalar 4 ou 6 metros em apenas 1 minuto. Sairei daqui a apenas 1 minuto. E eu comecei a ficar muito empolgado com isso. Atraído pela ideia de que com apenas 1 minuto de energia, 1 minuto de esforço, eu estaria fora. Ouvi a voz de Mike tão clara como um sino. E ele estava tipo, não. Ele disse, não é forte o suficiente. Você pode escorregar. Se cair, tudo vai acabar. Você não pode correr esse risco. Ele sabe que as palavras de Mike podem ser a diferença entre a vida e a morte. Não importa o quão difícil e que demore muito. Jim deve continuar usando a escalada artificial. Eu não conseguia mais segurar o machado de gelo. Aquele machado de 1 ou 2 quilos se tornou insuportável para mim. Eu realmente estava chegando ao limite das minhas energias. Seis horas da tarde. Depois de mais de 5 horas a 24 metros de profundidade, Jim chega à superfície. Mas,
A menos que ele consiga firmar um bom apoio na neve traiçoeiramente fina. Ele poderia facilmente deslizar de volta para a fenda. Não posso acreditar que no último segundo vou cair para trás. Todo o caminho de volta para o ponto de onde eu vim. Não posso acreditar que vai terminar assim. E essa voz emocional na minha cabeça estava gritando, faça alguma coisa. E essa voz, bastante confiante, disse, só se joga. Olhei para onde vi Mike, pouco antes da queda, e vi o local onde ele esteve. Havia uma marca muito profunda na neve que provou para mim que Mike havia se esforçado ao máximo para amortecer minha queda. E então eu me desvinculei da corda. Finalmente desatando a corda que o conecta a Mike. Jim sabe que cumpriu seu dever com seu melhor amigo. E a família de Mike poderá levar seu corpo para casa. Toda essa emoção que tinha ficado presa dentro de mim por mais de 5 horas simplesmente explodiu. Eu apenas disse em voz alta uma vez, estou vivo. Olá! Os gritos de ajuda de Jim são finalmente ouvidos por 2 guardas florestais e alguns voluntários. Foi aí que percebi que tinham me visto. Estou aqui! A ajuda está a caminho. O corpo de Mike Price foi recuperado no dia seguinte. E graças a ele, Jim sobreviveu com apenas ferimentos leves. Mas antes de voltar para casa para sua esposa, ele tinha uma última coisa que precisava fazer. No último dia em que Mike e eu escalamos juntos, conversamos sobre descer e talvez comer um bife e tomar umas cervejas. Então eu entrei no bar. E pedi 2 cervejas. Uma para mim e uma para o Mike. Obrigado. Sentei ali e bebi as 2. Desde o acidente, Jim nunca perdeu o amor pelas montanhas. Ele agora ensina novos escaladores a respeitar a força da natureza. E todo ano, em 21 de junho, Jim faz uma escalada especial para celebrar a vida e os momentos que ele e seu amigo passaram nas montanhas. Dia 1. Charlie Head está começando o desafio de sua vida. Uma caminhada solitária nas montanhas Sierra Nevada. Prestes a completar 50 anos. Ele está decidido a provar que ainda consegue sobreviver sozinho na selva. Eu amo a solidão. Amo a natureza, amo o ar livre. É algo que eu sempre quis fazer. Me considero sendo relativamente autossuficiente. Então eu acho que meio que subi lá sozinho. Tentando provar isso pra mim mesmo, eu acho. Charlie já havia caminhado várias vezes nas montanhas, mas sempre com amigos. Ele sabe que ir sozinho será o maior desafio de sua vida. Não tô ficando mais jovem. E eu não tô mais tão em forma como já estive antes. Só tava a fim de dar uma sumida por uma semana. Esquecer os problemas. Julie, a namorada de Charlie já há 7 anos.
sabe o significado desta viagem sozinho. Eu acho que o Charlie já passou bastante tempo sozinho, na dele, então ele gosta de sair e fazer as coisas por conta própria. Ele teve essa ideia maluca, essa vontade de realmente ir e fazer isso. Eu sabia que não tinha nenhuma forma de parar ele. Nos abraçamos, beijamos e ela me desejou sorte. Disse para tomar cuidado, disse que me amava e eu correspondi. Ele é um crianção. Charlie é um crianção. Charlie planejou um percurso desafiador. Um circuito de 48 quilômetros que ele espera completar em 5 dias. O primeiro dia de escalada leva-o ao alto dos picos da Sierra Nevada. Aqui, 32 quilômetros da civilização. Ele pode aproveitar a beleza e a solidão. É somente ele e a natureza. As montanhas Sierra Nevada são um lugar deslumbrante. Está sozinho na selva. É apelativo para mim pela beleza. Eu só acho que a Mãe Natureza tem muito a oferecer. Sou mimado. Quieto. Em relação a ir sozinho, Julie certamente tinha preocupações. Eu estava preocupada que talvez ele não estivesse em forma para isso. Ele não fazia uma caminhada desse tamanho há muito tempo. Mas Charlie avança bem pela montanha. E após uma exaustiva caminhada, ele colhe as recompensas de ser autossuficiente. Parte do encanto de ir até lá é a pesca. Você sobe o suficiente, nas montanhas. E tem truta dourada. Pegando os peixes e comendo naquela noite, nada supera peixe fresco. Me senti muito bem no primeiro dia. Em setembro. As condições nas montanhas Sierra Nevada podem mudar instantaneamente e dramaticamente. Mas em seu entusiasmo para começar, Charlie ignorou os avisos sobre o tempo. No início da noite, um vento forte sopra e sua paz é destruída. Na quarta noite, o vento começou a aumentar. É a primeira vez que me senti realmente exposto. Sabe, você tá sozinho, o vento aumenta, você não dorme. Fica pensando, isso não é nada divertido, sabe? Fiquei preocupado pela primeira vez na quinta, quando começou a nevar de verdade e o vento estava simplesmente uivando. O vento vira uma forte tempestade de neve. E Charlie se abriga para a noite, esperando que ela passe. Dia 2. Quando acordei, neve para todos os lados. Levantei. Literalmente, estava meio enterrado na neve. O tempo estava começando a dar uma trégua. Embora os céus estejam mais limpos, a nova neve transformou a paisagem. Navegar a rota à frente será uma tarefa formidável. Nesse ponto, não há realmente mais trilha. E se houvesse? Ela estava enterrada na neve. Estive lá anos atrás e nada. Simplesmente nada parecia familiar. Para Charlie, esta viagem seria o teste de sua sobrevivência na natureza. Mas agora ele enfrenta um dilema difícil: encurtar a viagem e descer montanha abaixo. Ou seguir em frente, com seu plano original.
fiz a decisão de continuar. Atravessar a passagem, seguir e descer pelo leste. O tempo deve melhorar lá embaixo. Então eu cavei a neve. Empacotei tudo. Segui para a passagem. Charlie se esforça por 2 horas. Mas caminhando às cegas pela nevasca, ele está fora da sua zona de conforto. Foi muito difícil. Eu percebi que, talvez, tivesse cometido um erro. Seguindo. Mas a minha racionalidade tentou me dominar. E disse a mim mesmo: você vai ficar bem. Tendo decidido seguir em frente, Charlie segue adiante pela perigosa passagem. Mas aqui, o terreno é perigoso. E agora o clima piora de maneira rápida e dramática. Começou realmente a nevar e o vento estava uivando. Ele estava batendo no meu rosto. Apesar das condições adversas, Charlie está determinado a completar sua caminhada ambiciosa. Mas enquanto a nevasca furiosa se intensifica, ele começa a perceber que está em apuros. E enquanto estava pensando no que fazer, meu rosto começou a ficar todo frio por causa do vento. E me lembro de apenas virar de costas para ele. Eu não lembro de tropeçar. Eu não lembro de estar voando pelo ar. Eu só lembro que bati minha cabeça. Não sei direito quanto caí, mas era algo entre 10 ou 12 metros de cada vez. Você não tem controle. Você só espera aterrissar. E sobreviver. Charlie despenca impotente para a morte certa. Mas a borda de uma rocha que se projeta do penhasco interrompe sua queda e salva sua vida. A beirada em que aterrissei eram no máximo uns 2 metros. De profundidade, uns 3 de largura. Olhei para cima. Não dava para subir, era íngreme. Olha abaixo. Era mais íngreme que o inferno. Eu estava preso em uma rocha. É realmente uma sensação terrível. Balançando à beira de uma queda de 150 metros, Charlie deve literalmente se agarrar à vida. Mas a queda estilhaçou seu punho direito e causou sérios danos à sua coluna. E o golpe na cabeça deixou-o com uma concussão grave. Açoitado pelo vento gelado, seus instintos entram em ação. Um pouco depois, só fui tomado pela dor dos meus ferimentos. Meu braço direito inteiro estava entorpecido pela dor. Imediatamente ficou inchado. E o lado direito da minha cabeça doía muito. Sabia que a única forma que eu tinha alguma chance de sobreviver, vai logo, era me aquecer. Então eu queria montar a barraca e entrar no meu saco de dormir para me aquecer. Eu estava num espaço tão confinado que não dava para se mover. O chão estava duro. Não consegui fixá-la no lugar e esticá-la como normalmente faria. Então finalmente saí do meu saco de dormir. E me esfreguei, tentando me aquecer e secar.
Eu lembro claramente, por um instante, de perceber como eu era sortudo. De sobreviver. Eu meio que me aqueci. Recuperei um pouco meus sentidos. Pensei, bem, eu tenho um celular. Posso tentar isso. Ok. Oi? Desculpe, sua chamada não pôde ser completada. E claro que não funcionou. Pip, pip, pip. Por causa da falta de sinal. Não! Fiquei muito desanimado. Porque sabia que naquele momento não tinha chance de ter conseguido contato com alguém lá fora. Isolado e preso na borda, Charlie precisa urgentemente de atendimento médico. O pior de tudo é que ele só deve terminar sua caminhada no sábado. Em um dia. Até lá, ninguém sequer imaginará que ele está em apuros. A única coisa que podia fazer naquele ponto era esperar. Então eu calculei que se alguém viesse me procurar, eles iriam esperar 2 dias. Então meu trabalho naquela hora era tentar sobreviver e ganhar tempo. Até segunda-feira. Mas a comida de Charlie está ficando escassa. Ele só tem alguns lanches sobrando. Eu sabia que tinha que racionar o pouco de comida que restava, que era principalmente mistura de nozes e barras de granolas. Tava com muita fome. Quando sua comida acabar, Charlie sabe que não conseguirá durar muito tempo sem ajuda. O punho fraturado de Charlie e a fraqueza pela desidratação tornam impossível subir a face do penhasco quase vertical. Longe do abrigo de sua barraca, ele está agora totalmente exposto ao vento gelado. E a temperatura despenca. Tão desconfortável. Além de não conseguir dormir, você estava desconfortável em qualquer posição. Eu pensei que fosse, você sabe. Não achei que ia sobreviver. A, eu estava muito desconfortável. B, eles simplesmente pararam de me procurar. Então não dormi a noite toda vendo a lua. Esse foi o pior momento, eu diria. Eu estava muito desanimada. Não consegui dormir nada bem durante aquelas noites. Pensei que tinha acontecido alguma coisa e que nunca mais eu veria Charlie novamente. Enquanto a noite passa, exposto às temperaturas congelantes, Charlie corre o risco de morrer de hipotermia. Foi a noite mais longa da minha vida. Eu tive que ficar acordado. A noite toda. Não precisava, só não tinha escolha. Escrevi algumas coisas, sabe? Tipo uma tentativa ruim de testamento, porque pensei que tudo estava acabado e eu meio que, sabe? Dividi minhas poucas coisas entre as pessoas que conheço e amo. Foi horrível. Dia 7.
Contra todas as chances, Charlie sobrevive à noite amarga. Mas a provação cobrou seu preço. Eu não ia ficar mais tempo naquela pedra. Eu, então, escolhi o menor dos dois males, que era a borda. Estou ansioso para voltar e me enfiar no meu saco. E eu ia escrever algumas últimas palavras. Então eu desço meio que me arrastando. Levei uns 20 ou 30 minutos. Com um braço e 2 pés. E torcendo pelo melhor. Quando Charlie já está quase desistindo da vida, ele acha uma possível salvação. Então pensei, talvez possa acender uma fogueira. Nunca me ocorreu acender uma fogueira. Talvez eu fizesse uma fogueira. Sabe, como um sinal. Para outro helicóptero ou outros caminhões. Não tinha muito, tinha umas revistas antigas. E tinha chinelos de plástico. Pensei, bem, as sandálias talvez façam fumaça. Eu tinha uns 3, 4 fósforos sobrando. Minhas mãos estavam dilaceradas. Meu pulso estava quebrado, então acho que tentei acender com minha mão esquerda. Primeiro fósforo, sabe? Acendeu, mas não queimou o papel. O segundo fósforo ficou molhado, porque meus dedos já estavam muito molhados para início de conversa. Esqueci o que aconteceu com o terceiro fósforo. E então, nesse momento, eu comecei a dizer, bem, eu vou apenas. Talvez ir dormir. Estava tão cansado. Em casa, o amigo de Charlie, Dave Gra, está preocupado com a falha em encontrar seu amigo. Como piloto treinado, ele decide que precisa se envolver na busca e tentar salvar seu amigo. Na noite de terça-feira, acho que acordei várias vezes durante a noite e não pude deixar de pensar em Charlie e pensei que, bem, eu preciso fazer algo. 35 anos antes, o irmão de Dave se perdeu em uma tempestade, fazendo a mesma trilha que Charlie estava seguindo. Ele tem um pressentimento de que os helicópteros estavam no vale errado. Eu pensei no acidente do meu irmão. Se estiver nevando ou ventando ou algo assim, pode ser muito perigoso. É fácil se perder. Então eu tive que subir muito, muito alto e ainda provavelmente dar a volta um pouco para conseguir passar pelas montanhas. Olhar para baixo e tentar, sabe, vasculhar as rochas para ver se tem alguém que possa estar, sabe, preso por lá. Mas essa busca aérea também termina em fracasso. Não pude deixar de me sentir desapontado por ele não estar lá. Eu não ia encontrá-lo. E isso não era bom, considerando o clima e o tempo que já tinha passado. Após quase 6 dias, preso sozinho em uma escarpa gelada, Charlie perdeu toda a esperança de sobreviver ao seu tormento. A própria morte parece agora um alívio bem-vindo. Naquele momento, estou tão deprimido e cansado. E com fome e desidratado. Pensando que ninguém estava mais me procurando. Então eu estava realmente desesperado. Estava totalmente entorpecido. Esse foi meu ponto mais baixo.
Charlie sabe que as equipes de resgate estão procurando no lugar errado e que ninguém vai encontrá-lo. É apenas uma questão de tempo, antes que morra. Eu era um cavalo derrotado, sabe? Eu tinha uma faca e pensei que seria mais fácil se tudo acabasse. Eu não teria feito. Eu tenho muitos amigos que me amam e amo demais a vida. Não é jeito de partir. Para um homem como eu. Faltando semanas para o cinquentenário. Esta viagem deveria revigorar sua vida. Agora, Charlie espera por uma morte lenta e agonizante. Eu ouço um avião. E ele está. Sabe, ele está acima de mim. Esse cara está, sabe, quase ao meu alcance. Então eu peguei minha vara de pesca com meu saco de coisas e estou acenando, E ele passa e eu não tinha certeza se ele me viu. Pra cá. Então ele se vira e vem direto na minha direção de novo. Balanço minha mochila. E ele faz o movimento de inclinar a asa, sabe? Como a gente vê no Star Wars e tal. Então, pensei que aquilo foi a melhor coisa que já me aconteceu. Depois de quase uma semana, sozinho e preso na pequena borda, Charlie é finalmente encontrado, seguindo seu instinto. Seu amigo Dave decidiu procurar do outro lado da passagem, perto de onde seu irmão estava perdido, uma última vez. Bem, foi incrível. Quer dizer, acho que Charlie poderia ser descrito como uma agulha e as montanhas como palheiro. E eu encontrei essa agulha no palheiro. Eu já fui na borda onde ele estava preso e eu estava lá durante o verão. E é um lugar bem assustador. Charlie poderia ter sido morto. Minha experiência sobre tudo isso é que acabou tudo bem. Quero dizer, Charlie e eu temos um vínculo que não teríamos antes. E isso é muito especial. Quando recebemos a ligação dizendo que encontraram o Charlie, foi pura euforia. Nós dois simplesmente desmoronamos. E dava para ouvir na voz dele, que foi bastante traumático. Então eu estava muito agradecida. Ele é um sobrevivente, é isso, sabe? Ele é durão. Imagem real do resgate. Charlie recebeu tratamento de emergência para o pulso quebrado, lesões na coluna e na cabeça. Quando voltou para casa, foi recebido como um herói. E finalmente voltei para a cidade e vi Julie. Eu fiquei tão feliz. Ela é vital na minha vida. E fiquei muito feliz em vê-la. Foram aquelas pequenas coisas que me mantiveram vivo. Coisas que me faziam querer voltar, sabe? Que eu amo tanto.